Hello everybody, welcome to our English class. Olá a todos, meu nome é Mozânia. Sejam todos bem-vindos à nossa aula de língua inglesa. Pessoal, olha só, antes de começarmos a introduzir o nosso assunto, eu gostaria de enfatizar uma pequena mudança que houve em nosso roteiro na disciplina de língua inglesa. Nessa primeira etapa, vocês não vão responder as questões relacionadas ao livro didático, correto? Então, vocês vão apenas responder as questões que estão no módulo reforço, que não necessita da utilização do livro. Vocês vão copiar e responder essas questões que não precisa da utilização do livro didático. Lembrando também que na atividade de número 2 eu propus para vocês uma pesquisa que não necessita, no caso do livro didático, com o tema challenge, ou seja, desafios. O tema da pesquisa é The My Challenge of My City, os principais desafios da minha cidade. Então, vocês vão ter aí duas funções, que é fazer essa pesquisa, que são alguns desafios que sua cidade tem, Pode ser relacionado, por exemplo, se é a violência, você coloca que é violência, se é questão de trânsito, iluminação, entre outras coisas, Então, esses desafios devem ser colocados em inglês. Vocês vão fazer a tabelinha bonitinha lá, bem caprichada, e colocar lá esses desafios que vão estar escritos em inglês, correto? Qualquer dúvida, vocês podem estar me chamando também lá no privado, tá? No WhatsApp, que eu vou estar disponível para ajudar vocês. Dando continuidade aí, pessoal, hoje nós vamos também conhecer um pouco, sobre o past simple, que é o passado simples. Então, quando é, professora, que a gente usa na língua inglesa o passado simples, o past simple? Bom, primeiro, o próprio nome, past, que vem de passado. Então, eu vou utilizar para me referir a ações que ocorreram no passado e possuem um tempo específico, ou seja, um tempo definido. Então, eu trouxe para vocês aí alguns exemplos, Nós temos a forma afirmativa, negativa e interrogativa. Na forma afirmativa, de modo geral, Claro que toda regra tem exceção, pessoal? Mas de modo geral, quando eu quero especificar, falar de uma ação que ocorreu no passado, eu vou colocar o meu verbozinho no passado e, de modo geral, nós acrescentamos no verbozinho o ED, certo? Como aqui, por exemplo, o verbo I lived in Luiz Eduardo Magalhães last year, Eu morava em Luiz Eduardo Magalhães ano passado. Veja que eu especifiquei o tempo, last year, last year, ano passado. Então, sempre especificando um tempo que ocorreu no past simple, ou seja, no passado simples. Observe que o verbo, na sua forma normal, no infinitivo, é live, Então, eu acrescentei o D, porque ele terminou com o E, certo, pessoal? Pronto, eu tenho aí o meu verbozinho no passado. Se for you, que é uma segunda pessoa do singular, eu digo também you lived. Então, você morava em Luiz Eduardo Magalhães ano passado. Então, é essa a mudança, eu acrescento o ED, de modo geral. Nós estamos falando de um modo geral. Claro que existe algumas exceções. Na forma negativa, eu tenho que usar uma partículazinha que é o meu verbo auxiliar did, tá? Então, quando eu quero negar, eu quero dizer que eu não morava em Luiz Eduardo ano passado. Então, eu coloco I, que é um sujeito, primeira pessoa, I did not live.
Então, eu tenho que usar essa partícula did. Did seguido do not. Aí vocês me perguntam, mas por que o live ele volta para a sua forma normal? Ele não era o ED, ele não tem o ED? Nesse caso aqui, ele não vai mais ter o D no final. Isso porque o próprio did, esse verbo auxiliar did, indica que o meu verbo ele está no passado. Então, quando eu vou para a forma negativa, eu sempre tenho que usar o did seguido do not. E volto com o meu verbo na sua forma normal, que é live, né? Que é morar, viver. Então, ele volta para a sua forma normal, porque esse diz aí, ele é o segredo. É ele que vai indicar que o meu verbo está no passado, que eu estou descrevendo uma ação no passado. Então, eu digo, I did not. Eu tenho que ter o did sujeito, né, que é o I, seguido do did not e o verbo na sua forma normal. Então, I did not live em Luiz Eduardo Magalhães last year. Então, eu não morava em Luiz Eduardo Magalhães ano passado, certo? Então, o meu verbo, ele só vai sofrer alteração na forma afirmativa, tá? Na forma negativa e interrogativa, o meu verbo permanece no seu estado normal, né? Que é no verbo infinitivo sem o to. Vejamos aqui a forma interrogativa. Eu uso did no início da frase, esqueço do not, porque agora eu estou interrogando, né? Não se trata mais de uma frase negativa, então não tenho not. Então, para eu perguntar, eu vou usar também o did, né? Seguido do sujeito, nesse caso que é I, né? Ou pode ser you, né? Se eu quero perguntar a você, você morava em Luiz Eduardo o ano passado? Did you last in Luiz Eduardo? Desculpe, did you live in Luiz Eduardo last year? Você morava em Luiz Eduardo Magalhães ano passado? Então eu preciso saber que tem que ter no início da frase esse verbo auxiliar did. É ele que vai indicar a pergunta, porque se eu não colocar o did no início da minha frase para perguntar, o estrangeiro ele não vai saber que é uma pergunta, então ele só vai identificar que eu estou lhe fazendo uma pergunta por causa do did, né? Então eu vou dizer, did you live in Luiz Eduardo Magalhães last year? Você morava em Luiz Eduardo Magalhães no passado? Eu preciso desse did, então nunca esquecer do did. Agora, o verbo, ele vai modificar? Não, como eu disse anteriormente, ele vai permanecer na sua forma normal, né? Porque o did, ele já indica que o seu verbo está no passado e que se trata de uma ação futura. Então, eu não vou colocar did you live it, acrescentar aqui no live o de. Não, porque eu utilizei o did. Então, para perguntar, eu tenho que utilizar o did, porque é esse did que vai indicar que a minha frase está na forma interrogativa e no passado. Correto, pessoal? Então, lembrando, recapitulando, forma afirmativa, o meu verbo sempre vai mudar, né? Forma negativa e interrogativa, eu tenho que usar o did. Negativa, uso o sujeito, mas did seguido do verbo, did seguido do not, mais o meu verbo na sua forma normal. Interrogativa, eu uso did no início da minha frase, seguido, né, do sujeito, mais o verbo no início, mais o verbo na sua forma inicial, na sua forma normal. Correto, pessoal?
Então, aqui nós temos perguntas e respostas para usar no past simple, ou seja, né? Perguntas e respostas para usar no passado simples. Como eu disse antes, né? O did sempre no início da frase para perguntar. Então, eu tenho aí. Did you visit your friend before of pandemic? Você visitou seus amigos antes da pandemia? Você visitava, né? Você visitava os seus amigos antes da pandemia? Então aí nós temos possíveis respostas. Se eu pergunto com did, eu respondo com did. Respostas curtas, né? Did you visit your friend before the pandemic? Você visitava os seus amigos antes da pandemia? Se eu visitava, yes, I did. Eu respondo, yes, I did. Se eu não visitava, no, I did not. Eu posso também abreviar. No, I didn't, né? Então, sempre assim. Pergunto com did, respondo com did. Então, did you visit your friend before the pandemic? Yes, I did. No, I didn't. Ou no, I did not. Seguindo isso, pessoal, eu propus para vocês também lá no módulo de reforço uma pequena atividade, né? Onde vocês vão responder com yes, I did ou no, I did not. Então, vocês vão responder de acordo com a realidade de vocês, tá? Se sim, yes, I did. Se não, no, I did not. Correto? Então, ficamos por aqui. Espero que tenham gostado da aula. Se tiver qualquer dúvida, pode entrar em contato no WhatsApp, no privado, que eu estarei disponível para responder todas as dúvidas, tá? Um grande abraço e até a próxima.